Vamos tentar pela última vez. Ana, tá me ouvindo agora? Agora sim, então vamos lá. Vamos tentar de novo. Esperar a Bruna. Não sei o que está acontecendo. Bom dia! Bom dia! Vocês estão me ouvindo? Agora deu. Uhul! Bom dia, gente. Hoje Vamos a lá gente vai de ficar novo, amanhã como se inteira nada de tivesse live, até acontecido. meio-dia. Vamos ficar encerrando e voltando, encerrando e voltando. Só para vocês ficarem aqui com... Todos de novo. Ai, ai. Maria Vitória vai tomar café da manhã. E depois o que nós vamos fazer? Arrumar o quê? Hã? O quê? O que nós vamos arrumar? Nada? Vamos arrumar as malas, não vamos? Esqueceu. Não lavou o olho, filho? Não Eu acho lavou? que eu quero ir junto nessa viagem. Vou falar com a tia Ana, se tem um lugarzinho. Gente. Gente do céu, 1.000 quilômetros com essas crianças dentro do carro. Vocês orem por mim, pelo amor do Senhor. Que a disciplina positiva reine dentro do carro, na viagem. Ai, que Vai desafio. reinar, vai reinar. Não tem internet. Pessoal, agora vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim, agora tá tudo ok. Acho que vamos meter ficha no conteúdo para Vamos lá. valer a pena antes que comece da trem aqui, né? Então vamos lá. Quer continuar teu raciocínio, Bruna? Eu posso. Já perdi ele faz tempo. Ela fica doida quando a Tiana comenta que ela conhece a foto ali e o nome da Tiana. Tiana, Então beijo. vamos lá. Vamos continuar falando então um pouquinho sobre respeito mútuo, né? Bruna, quer continuar teu raciocínio ou eu posso seguir? Pode, segue lá, segue que eu me emendo assim, que você sabe que para falar não tem problema. Então, Todos. na verdade, a gente sabe que a gente tem uma ideia bem cristalizada, né, Bruna, sobre o respeito. Eu, enquanto prof, dentro da sala de aula, eu sempre conto, assim, que eu não era 100% realizada no que eu fazia pelo fato de chegar em casa e estar com a consciência pesada, por ter gritado, por ter mandado para a coordenação, as crianças, né, os alunos, enfim. E aí eu nunca tinha parado para pensar, antes de conhecer a disciplina positiva, do quanto o meu comportamento influenciava. E quando a Bruna me apresentou a disciplina positiva, a primeira coisa, né, que aconteceu, a primeira mudança que eu tive que ter dentro da sala de aula foi a minha postura enquanto professora, né, o meu respeito com eles. E isso foi difícil, porque eu tinha essa ideia de que eles precisavam me respeitar. Na verdade, eles precisavam me obedecer. Eu queria que eles me obedecessem, mas eles não tinham esse respeito em troca. Então, não havia um respeito mútuo, né? E isso foi muito difícil. E hoje, muitos pais e muitos professores também ainda têm, e nós super entendemos, a gente sempre fala que nós estamos todos no mesmo barco, né, Bruna? Quando a gente não tem a informação, quando a gente ainda não conhece o assunto, enfim, não tem as ferramentas, é normal nós seguirmos nesse automático, né? E é justamente isso que a gente quer trazer para vocês, falar um pouquinho do respeito mútuo, que é possível e que ele traz muitos resultados positivos, tanto, né, dentro das famílias, como dentro da sala de aula. E aí, às vezes, a gente pensa assim, ai, mas eu respeito minha criança, mas o que de fato é respeitar?
né? A Bruna já trazia antes, assim, que nós viemos de uma cultura que não é acostumada com isso, né? Então, um exemplo, a Bruna deu esse exemplo uma vez já no workshop que a gente fez. A gente vai passear na casa de amigos, por exemplo, e leva as crianças. Eles não têm a opção de escolher se eles querem ir ou não. Eles simplesmente têm que ir, porque o pai e a mãe, né, vão ir passear na casa de amigos. Chegando lá, tem outras crianças, né? E no início é difícil até eles interagir em alguns momentos, conseguir, né, criar um vínculo de ali as relações para brincar, enfim, interagir. E aí a gente fica, vai lá, vai brincar, vai lá brincar com ele. A gente fica insistindo. Aí a criança, num primeiro momento, às vezes acontece, né? Ai, não quer ir brincar naquele momento. E aí a gente fica, mas vai brincar, a gente veio passear, tá. Aí a criança vai brincar, tá lá interagindo e de repente o pai e a mãe dizem, vamos lá, agora é hora de ir embora. E aí a criança não quer ir embora. E aí ela tem que ir embora porque o pai e a mãe querem ir embora. Então, assim, a criança não teve a escolha de ir ou não ir. Ela não teve a escolha de brincar ou não brincar, porque o pai e a mãe ficaram ali, vai brincar, vai brincar, vai brincar. Quando a criança foi brincar, estava interagindo, estava tudo bem, o pai e a mãe, vamos embora. Ela não tem escolha de dizer, vamos ficar mais um pouquinho. E aí já entra outra ferramenta que nesses momentos a gente poderia usar, que é as escolhas limitadas, né? Né? Você prefere ficar mais 5 ou mais 10 minutos, enfim. Então, isso é um exemplo de falta de respeito com as crianças. Porque nós não respeitamos o tempo delas, o limite delas, mas nós queremos que elas respeitem o nosso tempo, o nosso limite, né? Desculpa. Outro exemplo que é bem, assim, que acontece, é muito natural, é que os adultos, quando a gente vai para algum lugar, geralmente os adultos só cumprimentam adultos. Quando tem uma criança junto, um adulto muitas vezes não cumprimenta a criança. E aí, já teve casos assim, que a gente já ouviu relatos, que a criança pergunta para a mãe e para o pai, mãe, por que ele não me cumprimentou? Não sei, é da nossa cultura, né? Mas assim, E o inverso também acontece, né? Às vezes de exigir que a criança abrace, de exigir que a criança beije, né? É uma linha muito tênue nessa questão assim do respeito, porque a gente precisa pensar assim, será que a gente está olhando para a criança ou a gente só olha para a situação ou a gente só olha para o adulto, por exemplo, né? Então, realmente assim, são... E hoje também existem muitos lugares que as crianças não podem ir, né? Existem muitos lugares que não é permitida a entrada de crianças. Claro que existem lugares que, de fato, né, a gente não está generalizando, mas existem muitos lugares que as crianças não podem ir e não faz sentido, né, Bruna? E outra coisa também, assim, lembrando da minha experiência em escola, em sala de aula, que é uma falta de respeito muito grande e que acontece, a gente vivencia isso e escuta muito isso, que as crianças que vão em turno integral para a escola e tem que dormir na escola. Chega a hora do soninho e as profs fazem aquela criança dormir. Às vezes ela chora, ela esperneia, mas ela tem que dormir. E se ela não dorme, ela é uma criança terrível, ela tem hiperatividade, ela tem alguma coisa. Já começam a querer dar até diagnóstico, Ritalina, enfim. Sim, né? Quando, na verdade, nós deveríamos olhar para nós, né? E pensar, e eu? Se eu não tenho sono, se eu não sou acostumada a dormir depois do meio-dia, por que que a gente vai ficar forçando uma criança a dormir? Então, esses são, assim, alguns exemplos muito práticos de desrespeito que acontecem todos os dias, né, Bruna? e que às vezes passam despercebidos, né? Tipo, muitas pessoas não entendem, não enxergam isso como desrespeito, né? Então é muito interessante. Outra questão que acontece muito nas casas também, de desrespeito, é o rapar o prato, né? É aquela questão assim, você serve a criança sem saber o quanto de fome ela está sentindo, porque eu tenho dias assim que eu tô com muita fome. Tem dias que eu não tô com muita fome.
Então, a gente varia. Não é sempre que a gente tem a mesma medida de fome. Então, a gente nem para pensar nisso, né? Nem para perceber, assim, o quanto que a criança tomou de café da manhã, o quanto que ela comeu na meia-manhã, e será que realmente ela está com fome? Não. A gente vai lá e serve aquele tanto que a gente acha, e se a criança dá 2 colheradinhas, já começa a tendel no meio-dia, né? E o respeito mútuo pode resolver isso de uma forma muito simples, né? É claro que a gente não vai deixar a criança escolher ou dessa forma assim, ó, porque quando eu falo isso em muitos atendimentos, a maior dúvida dos pais é assim, tá, mas então eu deixo que não coma, né? Parte para o outro extremo, né? E não é isso. O respeito mútuo é você entender assim, ok, você pode provar o que tem aqui na mesa, dar uma olhadinha, ver o que você está com vontade, né? Se a criança já tem um vocabulário legal, assim, ver o que você tem vontade de comer. Muitas vezes, sabe o que a gente faz, eu e o Fernando? A gente se serve primeiro, porque quando eles olham para o nosso prato, eles olham com interesse, né? Então a gente se serve primeiro e aí eles dão uma provadinha. Ai, tá, você quer isso? Quero. Daí a gente serve. Principalmente em restaurante, por exemplo, que tem muita opção, né? Ah, você quer provar esse aqui? Então prova. Aí tá. Quanto de fome você tá? Olha para tua barriguinha, pensa assim um pouquinho na tua barriguinha. Ah, tô com bastante fome, mãe. Ok, então amanhã eu servir um pouquinho mais. Ah, eu nem tô com muita fome, né? Ou comeu alguma coisa logo antes, então eu já sei que a porção é um pouquinho menor. Aí a criança parou de comer, tu começa. Rapa o prato. Vamos lá, mais um pouquinho, né? E é complicado porque você não sabe a saciedade. E aí a gente perde o autocontrole, na verdade, né? A gente perde esse autoconhecimento que a criança já poderia estar desenvolvendo. Depois a gente pode levar para a vida adulta problemas com a comida, né? Final de semana eu estava na casa da minha sogra e aí a gente acabou entrando, né, nessa discussão ali na mesa, porque meu cunhado que não tem filhos achava que as crianças tinham comido pouco e aí começou, né? E aí a minha cunhada contou de um amigo deles que tem muito problema com a comida porque ele se lembra de que ele chorava, que caía as lágrimas dele no prato e ele tinha que seguir comendo. Então, assim, são coisas que, assim, não é brincadeira, gente, sabe? O respeito mútuo, ele precisa acontecer no dia a dia, nas coisas mais básicas que a gente imagina, né? Então, até essa questão, assim, do respeito nas brincadeiras. Agora eu me lembrei de mais uma situação também, porque a nossa geração, ela aprendeu a brincar incomodando, né? Tipo, brincar com a criança é incomodar a criança fazer assim, aquelas gracinhas que só tem graça para o adulto, sabe? Ou fazer cócega até a criança chorar para parar, né? Gente, isso é muito perigoso. É muito perigoso, porque o não da criança precisa ser respeitado. Quando a criança dispara, é para. Eu trabalho muito isso aqui com as crianças entre eles. Se alguma irmã disse para, todo mundo para. Não pode seguir. Por quê, gente? Porque esse é o respeito, esse é o limite do outro, né? Então, assim, é muito interessante como a gente tem essa cultura. Eu tenho muitos traumas, né? Amo todos os meus tios, mas eu tenho muito trauma de brincadeira de tio, porque eles brincavam incomodando, né? Minha irmã que está aqui na live vai contar que a gente sofreu, entre aspas, né? Na verdade, sofreu de verdade, né? A gente bota aspas para ficar mais bonitinho. Mas por brincadeira de adulto, porque adulto não sabe brincar com criança. Adulto sabe incomodar a criança e dar risada quando a criança chora. Isso é um desrespeito sem tamanho, gente. Sem tamanho. Então, assim, pegou uma criança para brincar, vai chutar uma bola, vai montar um bloco com a criança, vai pintar com a criança, não vai incomodar a criança. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo, né? E aí, uma delas estava dizendo, né? Eu escutei, para, chega. Aí eu fui lá ver, né? Aí tava, né, o tio brincando com ela, mas de cócega, e com ela assim, tipo, pendurada no colo e dando cócega, né? E aí eu disse, vem aqui, vem na mãe, né? Não interrompi, não dei sermão nenhum ali na hora, né? Mas eu disse para ela, é muito importante você sempre colocar a tua vontade, sempre dizer que quando você quer que pare é para parar. Por quê, gente? Porque quando uma adolescente vai ser abusada, ela precisa, né? Claro que a gente não fica sempre pensando no pior, mas eu penso assim, né? Muitas
pessoas são vulneráveis, por quê? Porque o não delas não vale nada. Porque elas dizem que não e ninguém ouve. Então, as pessoas ficam vulneráveis, não sabe colocar a sua própria vontade, não sabe... porque quando criança, né, o adulto sempre tem razão, quem é mais forte sempre vence, é um desrespeito muito grande. Isso, e isso acontece até com os bebês, né, Bruna? Desde pequenininhos, muitas vezes os pais desrespeitam as crianças desde pequenininhas. Por exemplo, quando uma criança aprende a jogar alguma coisa no chão, ela joga uma vez, o pai e a mãe ajuntam. Ela joga duas, o pai e a mãe ajuntam. Na terceira, muitas vezes, eles olham para a criança e dizem: agora chega, já passou dos limites, eu não vou ficar juntando. Gente, a criança está se desenvolvendo, ela está descobrindo que o movimento vai e volta, que aquele objeto que ela joga faz barulho, ela está se constituindo. Então, assim, o primeiro passo, assim, é tentar entender um pouquinho mais. A Bruna até postou essa semana do cérebro da criança, do desenvolvimento infantil, porque quando nós olhamos para essa criança com esse pensamento, nós estamos olhando para as crianças com o nosso pensamento de adulto e esquecendo que elas pensam como crianças, que elas agem como crianças, né? Essa semana eu até ouvi, assim, num círculo de amigas, assim, a mãe estava falando e a criança falou: mãe! E ela olhou para o filho e disse assim: psh, a mãe tá falando, é muita falta de respeito falar enquanto eu falo. E aí, eu tô ensinando respeito nesse momento para essa criança? Ou eu tô ensinando ela que interrompendo assim, você pode gritar, você pode alterar a voz, né? Será que não existe, não tem outro jeito? A gente poderia, assim, na disciplina positiva a gente trabalha, coloca a mão no ombro, só um pouquinho, meu filho, a mamãe está falando. Depois você fala, não precisa expor a criança, é a mesma coisa que acontece na sala de aula. Senta aí, fica quieto, faça atividade. Quem é que vai ter vontade de sentar aí, ficar quieto e fazer a atividade do jeito que eu vou falar? Então, faz toda a diferença. A Bruna falava lá no início, assim, dessa gentileza, dessa firmeza ao mesmo tempo. Ensinar a respeitar, respeitando. Nós sabemos que não é um caminho fácil, mas a Bruna sempre fala: pensa se vocês vão tratar os amigos de vocês do mesmo jeito que vocês tratam uma criança. Qual é a diferença? O tamanho? É o que eu falei antes, o primeiro passo, assim, é colocar a mão na consciência e sempre lembrar: eu penso como um adulto e eu não posso pensar sobre essa criança como um adulto, porque a perspectiva dela é outra, ela vê o mundo sob outra perspectiva, não do mesmo jeito que nós, né? Então, às vezes, nós, enquanto profs, assim, dentro da sala, perdemos a paciência, assim: meu Deus, ainda não sabe recortar. Como é que não consegue recortar isso aí? Como é que não consegue pintar dentro do limite com essa idade? Gente, param e pensam na infância de vocês. Eu lembro da minha, eu lembro eu na sala de aula. Eu sofri muito, eu estudava numa escola do interior e fui para uma escola da cidade. Sou traumatizada, tenho muitos traumas, sofri bullying também. Assim, ó, a professora me colocava, me humilhava, me chamava na frente para ler, eu tinha dificuldade para ler. E aí eu fico pensando: nossa, quantas habilidades eu poderia ter desenvolvido e não desenvolvi em função desse desrespeito, dessa falta de empatia do adulto com a criança. Então, assim, parar para refletir um pouquinho nisso, né? Assim, o que é respeito? Até que ponto nós estamos respeitando nossas crianças para também poder exigir respeito delas, né? Tanto professores, tanto pais, mães, né? Muitas vezes, eu gosto sempre de imaginar, assim, tem uma imagem que até uma vez eu compartilhei, mas já faz tempo, não sei se alguém aqui vai lembrar, que é um leão grande, né, adulto, e um leãozinho bebê, né? E aí na imagem eu coloquei: quem é mais leão, né? Não existe mais leão ali, né? São dois leões, não sei. Mas o que acontece? Um adulto e uma criança, quem é mais ser humano?
né? São dois seres humanos aonde precisam ter o seu respeito e a sua dignidade preservada. E esse é o respeito mútuo, né? Porque você é adulto, porque a gente tem essa questão assim, né? Como a gente vem de uma... Vitória. Como a gente vem de uma tradição de hierarquia, então a gente acha que porque a gente é mãe, a gente acha que o cargo faz com que a gente seja respeitado. Não é isso. Respeito é uma coisa que a gente conquista, né? E a gente conquista respeito respeitando o outro. Isso aí, ó. Deixa eu ver. Exposição achando que isso ajuda e muito pelo contrário. Sem dúvida, a exposição é uma coisa que só atrapalha, traumatiza, humilha e causa N sentimentos dentro das crianças que a gente não tem nem noção do quanto, o que essa criança está decidindo sobre ela, sobre o mundo, sobre as pessoas que estão em volta dela, né? Filha, pode cuidar um pouquinho para não fazer barulho com a cadeira, por favor. Querido. Mas é isso aí, né, Bruna? A gente realmente queria trazer um pouquinho para você sobre esse conceito assim de respeito mútuo, trazer alguns exemplos para vocês de que realmente assim acontece muito de nós exigirmos respeito e não respeitarmos. Como nós falamos antes, a gente sabe que muitas vezes é um caminho um pouquinho difícil, porque envolve autoconhecimento, autocontrole, autorregulação da parte do adulto, porque nós sabemos que as crianças estão desenvolvendo tudo isso ainda. Mas é possível e é necessário, né, Bruna? A gente vê, essa semana acompanhamos aí uma notícia muito triste, né, sobre aquela criança. Ele fala que eu já começo a chorar. E a gente reflete muito sobre isso. E isso é um caso, assim, de violência, né? Mas a gente vive isso todos os dias, pertinho de nós, esse desrespeito, como a Bruna citou vários exemplos, assim, de dentro da família. Eu também percebo em escola, em círculo de amigas, assim, pessoas próximas, isso machuca muito, dói, porque nós temos essa informação, a gente tem muito conteúdo disponível, né, aqui no Instagram, tem os e-books, tem as lives, enfim, e vai ter muito conteúdo bacana ainda para vocês, então busquem essa informação, esse conhecimento, que como a Bruna sempre diz, é isso que vai fazer toda a diferença na criação e na educação das crianças. Acho que o respeito mútuo é a chave para a paz, né? Que a gente quer tanto no mundo, que a gente quer nas relações, né? Quando a gente começa a entender que a gente precisa primeiro olhar para nós, para as nossas atitudes, né? Para depois exigir algo da criança, para depois perceber que o respeito ele é algo, é uma mão de via dupla, né? Aliás, é uma via de mão dupla. Se não tivesse uma piadinha no final, nem ia ficar legal, né? Ai, gente, mas eu gosto muito de uma frase que eu digo assim, Maria Valentina acordou. Bom dia, meu amor. Não, bom dia pra galera que nós estamos numa live. Bom dia! Não, é só porque a gente tem mais gente ali, ó. Diz oi, bom dia a todo mundo, galera. Pergunta se a tia Ana tá aí. Não sei. Tá aí ainda a tia Ana, a Val quer te dar oi. Mas só para fechar. Ali, tá ali ela. Já mandou coraçãozinho para ti. Oi, tia. Deixa eu só fechar um pensamento aqui agora. Que nós somos espelhos, né? E é muito fácil a gente olhar para o reflexo, que são os nossos filhos que nos refletem, e enxergar os defeitos, né? Ai, porque ele é teimoso, ai, porque ele é birrento, ai, porque ele não me respeita, ai, porque ele é terrível, ai, porque ele é muito quieto, ai, porque ele não se expressa, ai, porque... É muito fácil. E aí eu gosto muito de dizer que quando a gente não está satisfeito com o reflexo, o problema está no espelho e não no reflexo. Então, quando a gente começa a olhar para a nossa responsabilidade, o que nós, enquanto pais, estamos fazendo para desenvolver nas crianças aquilo que a gente deseja ver neles, é que as coisas mudam, né? Isso aí. Então tá, pessoal. Vamos encerrando que foi um cai, volta, volta e cai, né? Né? Nós lembramos que nossa live seria bem curtinha, de 30 minutinhos, igual passamos um pouquinho. Mas todas as quintas-feiras pela manhã a gente vai estar aqui.
às 8 horas, né, Bruna? Falando um pouquinho com você sobre alguns critérios, alguns assuntos, princípios da disciplina positiva e esperamos vocês. É isso aí, gente. Obrigada por estarem aqui conosco, por aprenderem aqui junto com nós. Podem trazer as dúvidas de vocês também para nós, de temas que vocês gostariam que a gente discutisse aqui. E aí a gente vai estar aqui esperando por vocês quinta que vem, viu? Beijo. A live vai ficar salva, tá bom, pessoal? Quem quiser enviar para alguém assistir depois, vai ficar salva no IGTV da Hope. Beijo. Ah,